Algumas pessoas sempre me perguntam qual concurso eu devo estudar, professor. Será que área policial, tribunais, olhos físicos, né, com altas remunerações? Professor, o que o senhor pode me dizer quanto a isso? Bom, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos interessantes, tá? 7 pontos que são determinantes para que você possa fazer a melhor escolha sobre qual concurso você deve estudar. Principalmente para quem está começando, as pessoas começam a pesquisar muito sobre as carreiras, né? Olham ali a atividade da PF, PRF, ou um TRT, um TRE, um auditor fiscal do trabalho, auditor da Receita, né, Câmara, enfim, as pessoas ficam com muitas dúvidas, né, sobre qual atividade exercer, qual concurso investir o seu tempo. Afinal, mesmo sendo iniciante, você pode saber, né, já deve saber que não dá para ficar perdendo tempo estudando para vários concursos ou até atirando para tudo que é lado, e que sim, você precisa focar em determinada carreira, por exemplo, para que você estude da melhor forma, tá, gente? Então, olha só, falando um pouquinho sobre essas atividades, falando um pouquinho sobre o que pode ser o diferencial para você fazer a sua escolha, primeiro ponto é você entender que você precisa conhecer o seu perfil. Qual é o perfil de servidor? Qual é o perfil da carreira que você almeja seguir? Por exemplo, tá? Se você olha para a carreira policial, normalmente a carreira policial ela é angariada ali, né, desejada por pessoas que têm aquele cunho mais operacional. É aquela pessoa, por exemplo, que gosta de vídeos policiais, aquela pessoa que se motiva assistindo ali programas policiais ou até mesmo acompanha páginas, perfis de famosos. E até mesmo, né, hoje com a internet, rede social e tal, podcast, as pessoas acabam se animando muito em função de conhecer sobre a rotina policial. O que muita gente às vezes não sabe é que não é uma vida perfeita, né? Então eu posso até falar um pouquinho sobre isso para você, afinal eu sou PRF. E assim, pela também a minha experiência de atuar na Polícia Rodoviária Federal, já fui técnico judiciário do TRT-11, inclusive hoje voltei para o tribunal, né? Hoje estou exercendo um cargo de direção, enfim. Conheço outras áreas, converso com amigos delegados, amigos auditores, eu tenho vários amigos concursados, servidores. A gente consegue perceber que existe um certo perfil. Então eu conversava com um amigo, por exemplo, que é auditor de controle, né? Auditor do TCE. E ele me falava assim: Matheus, eu nunca quis fazer concurso policial porque eu não consigo ter aquele perfil policial. Eu não me vejo andando armado, por exemplo. Eu gosto, por exemplo, de comer bastante, então o cara é meio gordinho e tal. E aí na atividade policial já fica um pouco prejudicado. O cara ali deve estar um pouquinho acima do peso, porque hora ou outra ele precisa estar correndo atrás do mala ali, né? Por quantas vezes já tive que sair da viatura, entrar no mato atrás de alguém que saiu correndo e tal, aquela coisa toda. Então é importante que você conheça o seu perfil, tá? Eu quero te ajudar aqui falando sobre um pouco esse diferencial, né, desses perfis. Porque, primeiro, quando você fala de perfil, você é uma pessoa que gosta do trabalho burocrático ou você gosta de ter dinamismo na sua atividade? Isso é importante porque existem pessoas que gostam do trabalho burocrático, aquele trabalho de processos, de fluxo, de seguir aquela rotina, digamos assim, uma atividade que talvez você consiga até dar algo interessante, um cunho interessante para ela, mas talvez você não consiga mudá-la de um dia para o outro, ou seja, vai ter aquela rotina, né? Você vai bater o seu ponto tal hora, você vai sair tal hora, mas que não significa necessariamente que você não vai ter uma qualidade de vida no seu trabalho. Por quê? Dependendo da atividade que você for, por exemplo, no tribunal você tem processos a seguir, você tem processos para estar acompanhando, você, dependendo da área que você for, se for para atividade fim ou atividade meio, você tem atividades ali que são muito burocráticas, acompanhamento dos processos, audiências, né, tá atendendo o público externo, dar informações sobre um processo ou outro, ou se você for uma atividade meio, trabalhar dentro de uma área de licitações, de contrato, de contabilidade, uma área de informação, tecnologia de informação, enfim, comunicação, né, que é hoje a área onde eu tô. Então você tem esse trabalho burocrático, algo que é muito mais ali engessado. Quando a gente fala da atividade policial, por exemplo, até mesmo atividade de fiscalização, essas atividades já mudam um pouco, porque você está na rua, você vai trabalhar na ponta, né? Existem, inclusive, alguns diferenciais. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. Ela é uma polícia que você vai estar ali ostensivo, no dia a dia, na pista, meu irmão, acidente de trânsito, a gente morta, combatendo o crime, é o cara que roubou o carro, a moto, você vai atrás, é um acidente que o caminhão derrubou ali, uma árvore, interditou a rodovia, você vai ter que fazer pare-siga, é um atendimento, é uma fiscalização de trânsito, você vai ficar no radar, entrar dentro do ônibus, fazer uma fiscalização dentro do ônibus, de repente vem aquela pessoa ali que, esse aqui tô desconfiado dele. Então, você tem essa questão do dinamismo da atividade. Cada plantão é diferente do outro. Não existe um plantão igual ao outro. Você até tem um cartão programa e tal para seguir e tal, aquela coisa toda, mas normalmente não acontece, né? Às vezes você tá programado para você fiscalizar tal coisa,
De repente teve um assalto, né, teve algum roubo ali a uma carga e você vai ter que ir atrás, aí já acabou todo aquele planejamento, né? Dentro da PF até que você já tem um trabalho mais de investigação, né, análise de informações, análise de dados e tudo, vai confirmar endereço, vai ficar ali em campana ali, né, fazendo reconhecimento, enfim, né, você vai trabalhar numa área de aeroporto, por exemplo, alfândega, a própria auditor da Receita Federal, o auditor fiscal do trabalho já trabalha muito mais com a parte de fiscalização, já vai para a pista ali, para a rua, né, já vai ali para o front, né, para entender ali algumas coisas, para fazer auditorias, enfim, é um trabalho mais dinâmico, você percebe que ele foge daquela seara administrativa, de você estar dentro de um ar-condicionado, você às vezes até tem um home office, né, tem aquela flexibilidade de horário, eu vejo dentro dos tribunais, por exemplo, você vê pessoas que são servidores do TRT, por exemplo, e moram no Rio Grande do Sul, moram em São Paulo, João Pessoa, porque tem essa flexibilização do seu trabalho, né? Não necessariamente ele precisa geograficamente estar ali dentro do órgão. Então daí você percebe que de repente pode ser o seu perfil essa pessoa. Pô, Matheus, eu sou essa pessoa que gosto mais de ficar ali administrativo mesmo, eu não gosto muito de estar na rua, eu não gosto muito de ter contato ali com coisas que são perigosas, né? Pô, às vezes você, auditor, né? Ele dá uma multa pesada para empresários, enfim, e aí tem esses riscos, né? Porque você não sabe quem é a pessoa que está ali do outro lado. Se você é policial, você prende às vezes uma pessoa e, né, a pessoa ali ruim, uma pessoa ruim que pode depois te prejudicar, querer fazer o teu mal, você receber uma ameaça de morte, enfim. Então, se você não está disposto a viver com essas aventuras, entre aspas, de repente o seu perfil é mais esse de estar dentro de um tribunal, de estar dentro do ministério, sei lá, do ministério administrativo aí, alguma coisa do tipo, né? E que não é demérito algum, gente. São perfis, como eu falei. Existem fases e fases da sua vida. Por exemplo, eu já fui técnico judiciário do TRT-11, já trabalhei de forma mais burocrática, em setores mais burocráticos e tudo mais. Me tornei policial, atuando no motociclismo, dentro do comando de operações especiais, aquela coisa toda. E hoje eu estou, por exemplo, num trabalho mais burocrático, né? Num trabalho mais de gestão, porque nesse momento eu entendi que era melhor para mim, como profissional, né? Trabalhar um pouco mais na área de gestão, gerir pessoas, processos e fluxos, enfim. Então isso depende muito também da fase, da vibe que você tá, né? Pô, às vezes você é um cara que tem família e você não quer, por exemplo, correr risco de vida, você quer algo mais estável, algo que você saiba que não vai ter nenhum problema, se não fizer nenhuma merda, obviamente, né? Então, tudo isso daí, cara, a gente tem que levar em consideração. Atividades extras, por exemplo, né? Se você tá dentro de um tribunal, eu conheço muitas pessoas que estão dentro do tribunal e tem atividades extras, dá aula, faz mentoria, tem um pet shop, é nutricionista, é fisioterapeuta, enfim, coisas que talvez você não consiga ou pode ser prejudicado em função do seu trabalho, por exemplo, na polícia, dentro de um trabalho que exige um pouco mais de plantão seu, viagens e missões, entre outras atividades. Então, se você não tem, não é renegado a ponto de abrir mão, por exemplo, de atividades extras que você possa ter, pô, professor, eu gosto de dar aula na minha folga, eu sou nutricionista, eu sou personal trainer e tal, cara, é muito difícil você, dentro da atividade policial, manter essa rotina, porque você acaba se dedicando muito à atividade ali, que é meio que de dedicação exclusiva mesmo, e no sentido da PRF, PF é literalmente dedicação exclusiva, e você vai ver colegas seus, por exemplo, dentro do tribunal, ganhando uma grana alta e podendo fazer atividade fora, e você não, vai ficar preso naquilo ali, mas pela questão do seu objetivo, do dinamismo, daquilo que você gosta da atividade, beleza? A questão do horário flexível, como eu falei, missões e benefícios, por quê? Você tem que pesquisar muito quais são os benefícios que você vai ter. Pô, pessoa, tenho filhos e tal, um auxílio creche dentro do tribunal é na casa dos R$ 900. Um auxílio creche no poder executivo, por exemplo, uma polícia e tal, R$ 320. Auxílio alimentação dentro de um tribunal, dentro de alguns órgãos, R$ 1.200, R$ 1.300. Auxílio alimentação dentro de atividades, por exemplo, em órgãos policiais, R$ 600. Então, você coloca tudo na balança e você vê assim, cara, qual é o meu perfil? Se na soma de todos os benefícios, seja tribunal, seja Ministério Público, Defensoria, Administrativo, enfim, se na soma de todos os benefícios serem bem vantajosos, mas ainda assim o seu coração pulsa, vibra pela atividade policial, cara, segue o teu coração, segue o teu caminho ali, sabendo que nada melhor do que a gente trabalhar naquilo que a gente ama, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente tem prazer de acordar todos os dias, desde que também pague as nossas contas, beleza? Agora me diz você aqui nos comentários, qual a área que você estuda? Você estuda para tribunal, você estuda para polícia, fiscal? E outra informação importante, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos, tá? Indico aqui nosso curso Ser Aprovado, que vai aí te ajudar aí com vários cursos, com várias aulas de qualidade, vídeo, PDF, mentorias, enfim. O link do site está aí na descrição e quem quiser me seguir, meu Instagram é @bymateussantos, lá sempre com muitas dicas e motivação para te ajudar a se tornar também
um servidor público, seja federal, seja estadual ou municipal. O importante é você estar feliz, estar concursado, que esse é o nosso objetivo, te tornar um concursado. Beleza, gente? Um abraço para você. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que talvez estejam na dúvida sobre o que seguir, né? Para elas entenderem, buscarem conhecer o seu perfil, a carreira, as atividades, conhecer as atribuições, para que ela possa tomar uma decisão. Te vejo no próximo vídeo. Bora vencer. Valeu!